Aí aqui no Brasil, quando vem a internet, a gente começa a usar o KD, depois muda pro Google lá em 2001. Foi quando eu descobri o Google, pelo menos foi em 2001. Que eu lembro que um moleque fez um trabalho muito brabo na escola. E eu falei, caraca, como é que tu fez isso? Ele, eu vou contar pra ninguém não, tá? Tem um site chamado Google, tá? Que você vai... Lá é sinistro. Foi ali que eu descobri. E aí minhas filhas, quando pô, pesquisa tal coisa aí. Elas iam no TikTok... pesquisar coisas no TikTok, sabe? Tipo, Sim. Como é que faz não sei o quê, ou como é que... O que é tal coisa. Porra, no TikTok, eu fico, meu Deus, no TikTok. E agora, os caras estão indo direto no ChatGPT. Então, meio que ele tá roubando todas as brisas. Então, hoje ele te ajuda a estudar, hoje ele te ajuda a fazer uma pesquisa, hoje ele faz uma pesquisa idiota para você, qualquer que seja. E a gente está cada vez mais entregando a nossa habilidade de decidir, eu não sei, mas de pensar, com certeza, para o ChatGPT, esperando uma resposta que às vezes ela não é... Bom, sei lá. Mas você já notou que ultimamente no Twitter, toda questão que aparece, alguém põe uma mensagem lá. O Gork, isso é verdade? Nós estamos delegando a nossa crença, né? Se isso é real ou não é real, por um programa desses que alucina. Em uma porcentagem alta e ninguém sabe por quê. Aliás, ninguém sabe como funciona, tá? Aqui entre nós. Quando você põe uma rede neural artificial com 100 mil camadas intermediárias para computar, com sei lá quantos milhões ou bilhões de elementos, você perde o track record de como a decisão foi tomada. Você não consegue retraçar o processo de tomar a decisão, porque são correlações, são buscas de padrões, né? E as pessoas estão delegando o poder ou a decisão, se isso é verdade ou não, para esses sistemas, né? Então, é um momento... Inclusive, tem várias tribos que estão surgindo nos Estados Unidos, né? Primeiro, os caras que fazem esses sistemas, que trabalham nessa indústria, chamam nós que somos de fora de normies. Nós somos os normies. Nós somos os pobres de matéria orgânica que não entendem como computar. Aí, várias vezes, quando eu posto alguma coisa em inglês, os caras vão falar, mas você não programa, você nunca depositou nada, você nunca usou uma GPU. Eu falei, bom, filho, primeiro que eu uso redes neurais artificiais desde que elas surgiram nos anos 90, para analisar padrões de atividade elétrica do cérebro. Segundo, que eu não preciso usar uma ferramenta para entender como a ferramenta funciona, se ela serve ou não serve para alguma coisa. Eu não preciso ser um programador. Mas agora eles começaram a dividir entre geração Google e geração ChatGPT. Então, se você usava como nós usamos, né, o Google, nós já somos uma geração, nessa hierarquia, ultrapassada. Porque, segundo eles, nós vamos envelhecer e vamos só achar que era o Google que resolvia os nossos problemas, mas nós nunca vamos nos converter, né, para os iluminados que vivem às custas do ChatGPT, né? E o mais curioso é que esse processo foi predito. Eu já mencionei ele aqui uma vez, mas o Joseph Weizenbaum, que era o cara que criou a ELISA, que foi o primeiro bot, né? O livro, se vocês lerem o livro dele... Que é década de 70, Elisa? 60, meio de 60. Tá. Nos anos 70, ele começa a ficar super assustado com o que ele via na dinâmica do laboratório dele, as pessoas revelando segredos pessoais. Se apaixonando. A secretária dele fazia terapia com a Elisa. Tem gente fazendo terapia com o ChatGPT? Tem, não tem? Tem. E o chat elogia, né? Fala, você é uma pessoa muito melhor que você acha. Essa é melhor, né? Tem gente propondo casamento, né? E tem instrumentos que não são o ChatGPT, mas que eles criam perfis falsos, mulheres maravilhosas, né? E são bots, né? Existem perfis de influenciadores digitais. Isso. E com a foto da pessoa, e as pessoas acreditam que aquela pessoa está conversando com ela. Miguel, tem gente que assina pornografia gerada por inteligência artificial, sabendo que é inteligência artificial. Então, mas um cara falou uma coisa muito interessante a semana passada, um programador desses, um cara sério. Esse cara é um cientista computacional sério que eu sigo há muitos anos e tal. Ele falou, agora eu entendi o apelo do ChatGPT. Não é o que todo mundo está falando. E ele é um cara que programa LLMs, ele é um cara do ramo, tá? Eu comecei a ler psicologia, ele falou mais profundamente, conversei com cientistas que fazem, né, tal. Não é o ChatGPT, é o ser humano
que projetou para essa ferramenta todas as suas neuroses, a solidão, a sua complexa inferioridade, a sua vida miserável de não conseguir atingir o que você quer ter na vida porque o mundo é difícil, né? O que o Schopenhauer falava, o mundo é só tristeza. A gente tem que extrair alguma felicidade do que der, né? E ele falou, honestamente, o sucesso da penetração da ferramenta não tem nada a ver com a eficiência, a autonomia. Olha que coisa profunda. Eu nunca tinha ouvido um cara da área falar isso, tá? Eu já tinha essas ideias com meus amigos neurocientistas, mas eu nunca tinha ouvido um cara que trabalha... área. Exato. E ele falou, o sucesso é porque o sistema se transformou numa muleta emocional, numa muleta cognitiva. Então, você não só delega decisões, você delega o pedido de auxílio, isso é verdade, isso é mentira, mas você delega todo aquele vazio que o mundo moderno criou no ser humano. Porque você está no seu quarto, na frente de um terminal, e faz 50 anos que você não vê, sei lá, o seu melhor amigo. Né? Você não vê... No Dia das Mães, domingo aí, eu envi uma postagem de um cara falando assim pro ChatGPT, não falo com a minha mãe há 20 anos, ou sei lá quantos anos, né? Porque tiver uma desavença, o que eu devo fazer? Liga pra ela. ChatGPT respondeu, pega o telefone, meu filho. Eu olhei para aquilo e falei, sério, né? Pô, o que né? a gente tá virando, né, cara? O título da minha coluna para minha mãe, dedicado para minha mãe, foi Mãe é Mãe. E eu contei lá que um dia eu estava dando uma palestra em Tóquio, puta palestra daquelas, né? Importante, tudo japonês, tudo sério. E eu malditamente esqueci de desligar o meu telefone. Estou lá introduzindo o tópico, né? Um negócio super esotérico, toco o telefone, Dona Giselda. Falei, bom, atendi o telefone, avisei a plateia. Não tem jeito, né? Eu falei, mãe, eu tô dando a plateia. Tô em Tóquio, mãe, a senhora não esqueceu do fuso horário. Mãe, ela falou, avisa para eles que mãe é mãe. Pronto, tá aí. Eu peguei o microfone e falei, minha mãe mandou dizer que mãe é mãe. E tive que falar com ela 2 minutos até convencê-la, né? A plateia caiu, né? Os japoneses caíram. E aí eu lembrei desse episódio e escrevi uma coluna em homenagem a ela, porque é um troço que talvez daqui a algumas gerações ninguém entenda. Caraca, toda vez que eu converso contigo, eu saio daqui mais achando que fudeu, cara. Não, mas para pra pensar. A conexão mais... Eu brinco com ela que nós temos uma sociedade desde o intraútero, né? Que o nosso cordão umbilical nunca foi cortado, né? Porque ela lê a minha mente eu estando no outro lugar do planeta, ela entende o que eu fiz da vida, quando eu falei que... Imagina, estudei medicina, a família se reúne na formatura para descobrir o que eu ia fazer, qual especialidade eles iam ter de graça, né? Todos os membros da família. Eu falo, não, vou fazer doutorado e ser neurocientista. Foi um anticlímax completo, né? Pô, mas eu tô cheio de dor aqui, Miguel. Eu pensei que você ia ser ortopedista, o joelho não tá funcionando. Foi um anticlímax em uma festa de formatura que eu já vi na vida, né? Minha mãe vira para mim e fala, vai lá, manda todo esse povo dormir e vai fundo, entendeu? Porque é isso que você tem que fazer, é isso que você quer. E foram as mulheres da minha família que me apoiaram, entendeu? Que falaram, ninguém sabia o que era ser cientista, né? Família Nicolés, mas ninguém tinha a menor ideia do que era isso. Médico já era o supra-sumo da... Aí eu renunciei ao certo pelo incerto, né? Mas Dona Giselda, que viveu isso como escritora, porque, imagine, você ser mulher, casada, com juiz, e querer ser escritora profissional nos anos 60, frequentar um mundo... né, cultural de São Paulo, ir em noite de autógrafo. Complicado para a família. Foi muito difícil para ela. E eu ia junto. Eu e meu avô eram os companheiros. Meu pai se recusava a participar, né, no começo, mas ia eu e meu avô. E minha mãe desbravou, né, todo esse mundo machista, todo esse preconceito, mesmo de escritores, tá? Mesmo de homens aí conhecidíssimos, famosos, super machistas, né? E eu me inspirei nisso. Eu me inspirei nesse exemplo de coragem, né? De resiliência humana, né? E foi ser neurocientista. E fui decepcionar a família inteira. Mas aí eu fiquei pensando, essa conexão que a gente desenvolve com pai, mãe, filho, pessoas próximas, né? Amores, sejam os mais diversos, ela pode um dia não existir. Ela pode um dia ser completamente eliminada da nossa convivência cotidiana. Bom, a última fronteira é o núcleo familiar, então, nesse sentido, né?
que está, né, convenhamos, né, está sendo bombardeado em todas as direções. Né?